Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será ácidos nucleicos. Bom pessoal, os ácidos nucleicos mais conhecidos são o DNA e o RNA. E é sobre eles que nós vamos começar a estudar e conhecê-los um pouco melhor. De modo geral, os ácidos nucleicos são assim chamados pelo seu caráter ácido, tudo bem? E por terem sido originalmente descobertos no núcleo das células, isso no século XIX. Daí o termo ácidos nucleicos, tudo bem? E a partir da década de 40, descobriu que eles possuem os genes, pessoal? Que são responsáveis pelo armazenamento e também a transmissão da informação genética. Então, olha só que coisa interessante. Então, no século passado, se descobriu que os ácidos nucleicos, eles contêm a informação genética necessária justamente, pela síntese aí das proteínas e demais informações genéticas que são transmitidas de um indivíduo para outro, Olha só que coisa interessante. Além disso, existem dois tipos de ácidos nucleicos, como é o título aqui do nosso slide, tudo bem? O primeiro deles é chamado de DNA, que é uma abreviação, de um nome chamado ácido desoxirribonucleico, como vocês podem estar observando aqui, tudo bem? E o outro é o RNA, que é o ácido ribonucleico, pessoal. Então, destaquei aqui para vocês em vermelho, tá? As letras desses nomes que dão origem, tá? Ao termo DNA e ao termo RNA. É importante dizer que no português também o DNA é chamado de ADN, pessoal, justamente seguindo aqui o nome completo de ácido desoxirribonucleico. O termo DNA ele vem do inglês, tá? E o termo RNA vem justamente aqui das iniciais desses nomes, O A de ácido, o R de ribonucleico. Tudo bem, pessoal? Então, existem algumas diferenças e semelhanças entre o DNA e o RNA, como nós veremos nos próximos slides. Em relação à composição química, o que nós temos são compostos por monômeros, tá? Chamados de nucleotídeos, cuja estrutura é a seguinte: cada nucleotídeo dos ácidos nucleicos apresenta um ácido fosfórico. Bem aqui, olha, que vocês podem estar observando que quando o ácido fosfórico se une para formar o nucleotídeo, ele se transforma em fosfato. Nós também temos uma pentose. A pentose é um carboidrato, no caso é um carboidrato com 5 átomos de carbono, por isso o nome pentose. Então aqui nós temos a pentose, tá ok? E também o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, pessoal. Então aqui nós temos uma representação didática de uma base nitrogenada. Então, o ácido fosfórico, a pentose e a base nitrogenada formam um nucleotídeo, que é a unidade básica dos ácidos nucleicos, tudo bem? Quando o nucleotídeo não apresenta o fosfato, ele é chamado de nucleosídeo. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. Em relação à formação de um nucleotídeo. Então, observem aqui na animação, nós temos a estrutura molecular do ácido fosfórico. Tudo bem? Então, essa aqui é a estrutura dessa molécula. Nós também temos aqui a estrutura da pentose, tá? Que no caso aqui é a desoxirribose. O ácido fosfórico, quando ele origina a molécula de fosfato, ele sofre uma mudança aqui nessa estrutura aqui terminal, Ele perde aqui um hidrogênio, então fica só com o oxigênio aqui, tudo bem? Então, a pentose, que é a desoxirribose, ela tem essa fórmula aqui estrutural, observem aí.
Tá ok? Então aqui você observa que a pentose ela tem o que? 5 carbonos. Então nós vamos contar. Olha, carbono número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, pessoal, tá? Então ela é uma pentose, um carboidrato com 5 carbonos. Observe que essa pentose ela é uma desoxirribose. Por que desoxirribose? Porque aqui no carbono número 2 nós temos um hidrogênio, tá? Que caracteriza a desoxirribose, tudo bem? Mais além da desoxirribose, nós temos uma outra pentose que compõe os ácidos nucleicos, que é o caso da ribose. No caso da ribose, ao invés de ela ter um hidrogênio no carbono 2, ela tem uma hidroxila. Observem aqui, olha, uma hidroxila no carbono 2, que é o caso aqui, olha, da ribose, pessoal. Tudo bem? Então, nós temos que os ácidos nucleicos apresentam dois tipos de açúcares, uma ribose ou uma desoxirribose, tranquilo? E além disso, o nucleotídeo ele apresenta o que mais? Uma base nitrogenada. Nesse caso aqui, para exemplo didático, nós temos a adenina. Tá? Então aqui você vai ter que o nucleotídeo é formado pelo fosfato, por uma pentose, que é um açúcar, e por uma base nitrogenada. Essas aqui são as bases nitrogenadas que nós temos, tá? Caso a adenina, a guanina, a citosina e a timina, que são as bases nitrogenadas encontradas no DNA, pessoal. Em relação à formação das pontes de hidrogênio, né? Elas ocorrem entre as bases nitrogenadas. Nesse caso aqui, entre a base nitrogenada timina e a base nitrogenada adenina. Tá? Então, observe aqui, olha, base nitrogenada timina e base nitrogenada adenina. Entre elas ocorre a formação de duas pontes de hidrogênio. Vocês podem observar aqui, olha, pontes de hidrogênio. Pessoal, as pontes de hidrogênio são um tipo de ligação química entre o átomo de hidrogênio e outros átomos, né, de elementos químicos, né? Aqui no caso o oxigênio, aqui o nitrogênio. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós temos, olha, o pareamento se dá unicamente entre a timina e a adenina por duas pontes de hidrogênio, tudo bem? E além dessas duas bases, né, adenina e timina, nós também temos aquelas outras duas, como nós vimos no slide anterior, que no caso é a citosina e a guanina. Observe que entre essas outras duas bases nitrogenadas, nós temos a formação de 3 pontes de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Importante ressaltar que o pareamento de bases ele é específico. Adenina só pareia com timina e citosina só pareia com guanina no DNA, tudo bem? Então aqui embaixo, olha, o pareamento se dá unicamente entre a citosina e a guanina por 3 pontes de hidrogênio, pessoal. Então, em relação à classificação das bases nitrogenadas, nós temos as bases, elas podem ser púricas, que no caso é a adenina e a guanina, tudo bem? Essas aqui são as letras que vão, digamos, abreviar o nome dessas bases, olha, o A para adenina e o G para guanina. Nós também temos as bases pirimídicas, que são a timina, representada pela letra T, a citosina pela letra C e a uracila pela letra U. Tudo bem, pessoal? A uracila é exclusiva do RNA, pessoal. Assim como a timina é exclusiva do DNA, pessoal. E aqui, didaticamente, está a representação dos elementos químicos, né? Representado aqui por essas esferas coloridas, para vocês poderem identificar melhor a estrutura dessas moléculas. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós podemos observar uma animação da formação de um trecho do DNA. Então, inicialmente, aqui nós temos, olha, o fosfato, nós temos a pentose e nós temos a base nitrogenada, né? Observe que aqui você tem adenina, timina, guanina e citosina. Aqui no canto direito do vídeo de vocês, a representação, né, em animação de uma molécula de DNA de fita dupla, né? Vocês podem estar observando aí essa forma dela, que lembra uma escada em espiral, pessoal. Então, quais seriam as bases que vão complementar esse filamento aqui? Então, nós temos as seguintes bases. Inicialmente aqui, olha, os fosfatos, o açúcar, né, a pentose, e agora as bases, no caso,
Nós temos aqui, olha, para citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina e adenina, timina. 3 pontes de hidrogênio entre C e G e 2 pontes entre A e T, pessoal. Tranquilo? Então, isso é muito interessante, tá? Uma outra coisa bem legal é o seguinte, como eu havia comentado com vocês anteriormente em relação ao número de carbonos no açúcar pentose, ele é muito interessante para podermos compreender a direção, né, ou o sentido da fita de DNA. Então, lembrando que você tem as bases nitrogenadas, tudo bem? Aqui você tem o açúcar pentose, que se tratando de DNA é uma desoxirribose, e aqui nós temos o fosfato. Observe o sentido, né, a direção do crescimento, né, ou do alongamento da molécula de DNA. Então, aqui você tem nessa extremidade, olha, o carbono 5. Por que o carbono 5? Porque você conta aqui, olha, um carbono, 2, 3, 4, 5. Aqui, olha, o carbono 5, que forma o açúcar pentose, pessoal. E aqui nessa outra extremidade, né, nesse outro nucleotídeo, você tem que a hidroxila livre, ela está no carbono 3. Então, você tem o carbono 1, 2 e 3, olha bem aqui. Então, o próximo nucleotídeo que vier, ele vai fazer essa associação justamente com a hidroxila do carbono 3, tudo bem? Como vocês podem observar aqui, olha, que esse nucleotídeo aqui, olha, ele está tendo uma interação entre esse grupamento aqui, fosfato, justamente com o carbono 3, tá? Da pentose do nucleotídeo vizinho. Então, o próximo nucleotídeo que vier vai se unir justamente a partir, olha, dessa hidroxila desse carbono 3, tudo bem? Então, digamos que numa extremidade você tem em destaque o carbono 5 e na outra extremidade o carbono 3. Então, o sentido de crescimento dessa fita é no sentido 5, 3, tá? Existe aqui esse sinalzinho aqui que é um traço, então seria 5 linhas, 3 linhas, tudo bem? É o sentido de alongamento da fita do DNA, ela sempre vai crescendo nesse sentido. Sentido 5 linhas, 3 linhas. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. DNA e RNA, qual a diferença, né? Então, vamos analisar aqui algumas diferenças entre esses dois ácidos nucleicos. A primeira diferença está com relação ao açúcar, tudo bem? Então, nós temos que o DNA apresenta, né, uma pentose chamada de desoxirribose. Por que desoxirribose? Porque aqui nesse carbono 2 nós temos um hidrogênio. Essa aqui é a fórmula, tá? A fórmula, digamos, química da molécula aqui de pentose, tudo bem? No caso do RNA, ele tem a ribose, ele vai ter uma hidroxila aqui no carbono 2, tudo bem? E ele tem essa fórmula química aqui, tá? Então, essa é uma diferença. O açúcar do DNA é uma desoxirribose, e o açúcar do RNA é uma ribose, pessoal. Então, além disso, nós também temos o seguinte, tá? Além aqui dessa questão do açúcar, né? Que no RNA, tá? Nós temos uma pentose chamada ribose, e que no DNA a pentose é desoxirribose. Nós também temos uma outra diferença, que é a questão das bases nitrogenadas, que a uracila é uma base nitrogenada específica do RNA, e a timina é uma base nitrogenada específica do DNA. As demais bases, elas são comuns entre os dois ácidos nucleicos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, resumidamente, para vocês observarem, nós temos aqui o nosso nucleotídeo, tá? Então, ele tem o ácido fosfórico, tem a ribose, tá? E nós também temos aqui uma base nitrogenada, tá? Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui, como é uma ribose, esse nucleotídeo aqui, ele é do RNA, tudo bem? Se fosse uma desoxirribose, esse nucleotídeo seria do DNA, ok? E nós temos aqui, olha, a ribose, ela é exclusiva aqui, olha, do RNA, e a desoxirribose, ela é exclusiva do DNA. O ácido fosfórico é comum aos dois ácidos nucleicos. Em relação às bases nitrogenadas, nós temos que a uracila, ela está presente no RNA, e a timina está presente no DNA. As demais bases são comuns para os dois ácidos nucleicos, ok? Nós também temos uma outra diferença com relação à estrutura. O RNA se apresenta como fita simples, como vocês podem estar observando aqui, e o DNA ele se apresenta como uma fita dupla, né? Então, tem duas fitas aí entrelaçadas entre si, que formam aí a molécula de
DNA, pessoal. Aqui nós temos as bases nitrogenadas e as letras que vão representar essas bases nitrogenadas, tudo bem? Em relação ao DNA, nós temos o seguinte: o DNA ele armazena as informações biológicas na forma de código de letras, que no caso é adenina, timina, guanina e citosina, pessoal. A replicação do DNA é um processo que só ocorre no núcleo da célula, na qual uma molécula de DNA dará origem a outras duas moléculas. Então, se vocês observarem aqui, nessa imagem, nós temos aqui uma fita dupla de DNA didaticamente pintada de verde, ok? É importante lembrar que isso é apenas algo didático. O DNA não é pintado de verde, tudo bem? Então, essa fita original, né, ela em algum momento, né, da sua atividade, ela se abre, tá? E permite com que novas fitas sejam formadas a partir dela. Ou seja, essa fita original, né, ela vai servir de molde para a formação de outras fitas de DNA, tá? Esse processo é chamado de replicação, tá? E é uma replicação semi-conservativa, porque cada uma das novas moléculas de DNA, que podemos chamar de moléculas filhas, elas vão ter uma das fitas originais, olha, uma das fitas originais de DNA, né, que serviu de molde aqui, tudo bem? Apenas uma das fitas. Então, ele é semi-conservativo, tá? Mas é importante ressaltar que cada uma das moléculas filhas de DNA contém a mesma informação genética da molécula de DNA original, que nós podemos chamar de molécula-mãe, tudo bem? Então, observe aqui, olha, o filamento novo, tá? E o filamento original. Uma outra coisa que é muito importante ressaltar, esse processo de replicação, ele só é possível graças à ação de uma quantidade muito grande de enzimas que participam do processo de replicação, né? Enzimas que vão, por exemplo, né, abrir aqui essa dupla fita de DNA e permitir a síntese dos novos filamentos, que já vai ocorrer por outras enzimas. Então, é um processo bem complexo, pessoal, mas de forma resumida, a molécula de DNA ela consegue dar origem a outras moléculas de DNA idênticas a ela, no sentido de informação genética, tudo bem? E esse processo é chamado de replicação semi-conservativa. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. Então, pessoal, em relação à questão do RNA, nós temos o seguinte: alguns trechos da molécula de DNA, né, esses trechos contêm informações genéticas, né, que são importantes para a síntese de uma proteína, por exemplo, são chamados de genes, tudo bem? Então, eles são usados como molde para a formação do RNA, o qual pode conter a informação para codificar uma proteína. Nesse caso, esse RNA é chamado de mRNA, que é o RNA mensageiro, pessoal, tudo bem? Vamos ver mais à frente que existem outros tipos de RNAs, tranquilo? Então, olha só, a síntese de uma molécula de RNA formada a partir do DNA é chamada de transcrição, tudo bem? Então, quando nós temos aqui, olha, um DNA, tá? Em que um trecho desse DNA, por exemplo, aqui, um trecho desse DNA, ele é usado como molde, né, para a síntese de uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição, pessoal, tudo bem? Esse processo também envolve uma série de enzimas, tá, que vão auxiliar nessa transferência da informação do DNA para o RNA, pessoal, ok? Depois que o RNA ele é sintetizado, essa molécula de DNA, né, que teve essa região, né, entre os pares de bases rompidos, justamente para fazer o pareamento com os novos nucleotídeos que iriam formar a molécula de RNA, esse rompimento entre as bases nitrogenadas, ele deixa de existir e a dupla fita de DNA volta a se formar, tudo bem? Então, é algo momentâneo esse processo aqui em que a dupla fita de DNA, ela, entre aspas, né, ela fica aberta para permitir a síntese do RNA, tudo bem? Com a ajuda de uma série de enzimas que vão estar associadas aí à síntese do
RNA. E esse RNA que vai ser formado pode ser de vários tipos, tá? Entre eles o RNA mensageiro, pessoal. Tudo bem? Aqui nós temos, pessoal, os tipos de RNA, tá? Então, o primeiro deles aqui que nós vamos estudar é justamente o RNA mensageiro, né, chamado de mRNA. Ele contém informação que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, como é que isso funciona? Então, nós temos aqui a fita de DNA, né? No caso aqui é uma dupla fita, como vocês observem aqui, destacando aqui as extremidades, né? Olha, 5 linhas, né? 3 linhas de uma fita e olha, 3 linhas e 5 linhas de outra fita, como eu comentei anteriormente no slide sobre o número de carbonos no açúcar pentose, tudo bem? E aqui vocês observem, né, a sequência de bases nitrogenadas. Então, quando o DNA, através da transcrição, ele originar a fita simples de RNA, o que vai acontecer? Vai ser obedecida justamente essa sequência aqui, olha, de pares de base, como vocês podem estar observando. Vai ser feito esse pareamento aqui, de modo que toda a informação genética que está contida aqui nesse trecho, ela vai ser transferida aqui, olha, para o RNA, tá? No trecho correspondente, tudo bem? De acordo com a sequência de pares de base, pessoal, ok? E essa sequência aí de pares de bases, como vocês estão observando, ela vai ser utilizada em um outro processo chamado tradução, tá? Em que o RNA ele vai conter as informações e codificar aí a síntese de proteínas, né? Determinando, né, através justamente dessas bases nitrogenadas aqui, a sequência e o tipo de aminoácido nas proteínas, como vocês podem estar observando aqui, olha. Tudo bem? Então, isso aqui seria a tradução. Por que o nome tradução? Porque você vai passar de uma linguagem de bases nitrogenadas, no caso aqui, olha, do DNA e do RNA, para uma linguagem aqui de, digamos, aminoácidos, no caso aqui, olha, esses aminoácidos que vão compor as proteínas. Então, por isso que é tradução, né? Passa de uma linguagem para outra, né? No caso de bases nitrogenadas para aminoácidos, tudo bem? Então, esse tipo de RNA que contém essas informações para codificar os aminoácidos, né, determinando as suas posições, os tipos nas proteínas, é o RNA mensageiro. Por isso esse nome mensageiro, porque ele contém essas informações, tudo bem? Nós também temos outro RNA, que é o RNA ribossômico, né? É representado por rRNA, é um componente estrutural do ribossomo. Lembrando, pessoal, que o ribossomo é uma organela, né, citoplasmática não membranosa associado à síntese de proteínas, tudo bem? Ele corresponde até 80% do total de RNA da célula. Então aqui nós temos o ribossomo, didaticamente está pintado aqui com essas duas cores, mas o ribossomo não é colorido, tá, pessoal? Então nós temos aqui, olha, a subunidade maior do ribossomo e a subunidade menor do ribossomo. Tanto uma subunidade quanto outra possuem o que? RNA ribossômico, né? Existem várias moléculas de RNA ribossômico que vai compor o ribossomo. Uma outra coisa que é muito importante ressaltar, que o ribossomo ele possui, além do RNA, também proteínas ribossômicas, tá? Que vai compor aí essa organela conhecida como ribossomo, pessoal. Tranquilo? Além disso, nós também temos o RNA transportador, né? Digamos que está abreviado aqui, olha, por tRNA, ok? Então, ele transporta aminoácidos até os ribossomos. É a menor molécula dos 3 tipos de RNA. E também aqui, olha, ele está ligado de forma específica a cada um dos 20 aminoácidos encontrados nas proteínas, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, a fita do RNA mensageiro, ok? Então, o RNA mensageiro ele contém sequências de bases nitrogenadas. Se nós formos considerar de 3 em 3, cada uma dessas trincas são chamadas de códon, pessoal. E o RNA transportador, em uma região, né, da fita simples, ele também tem 3 pares de bases nitrogenadas que vão parear com esse códon do RNA mensageiro. E essas 3 bases nitrogenadas, né, essa trinca do RNA transportador, vai ser chamada de anticódon. Então, o anticódon se liga ao códon, tudo bem? E o RNA transportador ele vai estar trazendo na sua extremidade, tá,
justamente um aminoácido, né, que vai ser direcionado até o local de síntese proteica nos ribossomos e vai contribuir para a síntese de proteínas. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que o nome é RNA transportador, né? Porque ele vai transportar os aminoácidos que são essenciais para a formação das proteínas. Tudo bem, pessoal? Então, de forma resumida, o DNA ele é capaz de originar vários tipos de RNA. Por exemplo, o RNA mensageiro, né, que codifica, né, as informações, né, ele possui as informações que vão ser necessárias para a síntese de proteínas, tá? Ele vai determinar quais são os tipos de aminoácidos, as sequências de aminoácidos em uma determinada proteína, tudo bem? O DNA também ele é responsável aqui, olha, pela formação do RNA transportador, que vai levar os aminoácidos até os ribossomos, né, onde vai ocorrer a síntese de proteínas, tudo bem? E também temos o RNA ribossômico, né, que é um componente dos ribossomos, né, ou ribossoma, que é um outro termo usado para essa organela. O ribossomo contém RNA ribossômico e também proteínas ribossomais. Tudo bem, pessoal? É importante ressaltar que além desses 3 tipos de RNA, nas células também existem outros tipos de RNA, como é o caso do RNA de interferência, que participa dos processos de regulação da expressão gênica. Mas é um outro tipo de assunto que nós não abordaremos aqui, tudo bem? Mas de forma geral, esses aqui são os 3 tipos de RNA mais importantes que vocês precisam conhecer, né? Então, eu agradeço pela atenção e muito obrigado.